Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Aqui quem fala é o Rogério, também conhecido como o Xamã Pendragon. E mais uma vez vocês estão no canal Um Dado Mais 10. Seja muito bem-vindo ao canal. Se acomodem, coloquem fones de ouvido para ter uma experiência mais agradável. E vamos embarcar no desafio do mês de julho. Eu sei, extremamente atrasado, mas o importante é a gente concluir, né? Vamos nessa, eu ainda não desisti. Eu sei que o tempo está curto. É bem provável que eu não consiga concluir o desafio de 2025 completo, né? Esse ano ainda. Mas, independente disso, eu vou concluir o desafio. Nem que eu conclua no ano que vem. E aí ano que vem eu dou continuidade caso a comunidade faça aí o desafio 2026. Então, recapitulando, no vídeo anterior eu vou deixar o cardzinho aqui da playlist para vocês poderem acompanhar aí do início, quem não acompanhou, ou então assistir um dos vídeos aí que vocês queiram. Talvez vocês tenham perdido, não sei. Vou deixar o card aí em cima. Enfim, retornando ao que eu estava dizendo, no vídeo anterior tivemos baixa. No desafio anterior tivemos baixas, personagens que foram à loucura, outros que foram derrotados, tombaram em combate. E nesse vídeo vamos abordar a temática navegar por águas perigosas. Na última cena do vídeo anterior, Sada estava entre a cruz e a espada. Ela tinha que escolher continuar lutando até a morte ou fugir, sobreviver para poder lutar um dia mais. Ela achou que seria mais sensato ela utilizar o pergaminho de transformação em animal, e assim ela fez. Ela se transformou em uma ave, pegou Nazra, que já estava também prestes a cair, e fugiu, levantou o voo. Com isso, galera, é o que eu sempre falo com o pessoal que tem jogado RPG comigo. Eu sempre falo, a morte pode também gerar ganchos para a aventura, e é isso que nós vamos fazer. Para esse vídeo nós vamos usar aqui um recurso que eu adquiri tem pouco tempo. Eu ainda não consegui imprimir devido a um problema na cabeça de impressão da minha impressora, né? Mas tem a opção de eu utilizar aqui na forma digital, então vai ser na forma digital mesmo. Mares Profundos, da coleção Pocket Land Geomorph Cards. Esse deck é bem interessante. Eu gosto muito desse deck porque a gente consegue gerar mapas puxando cartas. Então você vai montar um mapa ali praticamente único. Dificilmente você vai conseguir gerar um mapa igual à partida anterior. Então, nós temos alguns terrenos que possa ser que apareça durante essa jogatina, que estão aqui. Esses pontinhos aqui em cima, eles indicam quanto de energia a gente vai gastar movendo por esses terrenos. Então cada um tem uma dificuldade. Nós temos 4 pontos de energia por dia. Então, movendo em um desses terrenos aqui, a gente gasta 1 ponto. Aqui gasta 2 pontos. E aqui gasta 3 pontos. Como vai ser em alto mar, nós temos a Rosa do Vento. E aqui, galera, o nosso protagonista, o Chung. Chung, ele foi derrotado brutalmente no antigo... Chung, ele foi derrotado brutalmente no vídeo anterior, na aventura anterior. E vamos dar continuidade com ele, porque, como eu falei, a morte
não quer dizer o fim. Então, o que ocorre? Com a derrota de Chung, sua alma é lançada no que nós chamamos de o Mar de Sangue. A alma de Chung é lançada num abismo quase que infinito. Ele despenca no que parece ser um tormento eterno, para finalmente cair numa embarcação amaldiçoada. Essa embarcação está repleta de almas aguardando julgamento, e o Chung também está nessa embarcação. A embarcação, ela parece estar ligada à alma de Chung, e ele sente o pesar, ele sente aquela água gélida batendo no casco da embarcação, como se estivesse batendo na sua própria pele. Ele sente calafrios, ele sente temores, ele sente todas as angústias que foram submersas aí nesse mar. Ele sente na própria alma. O Chung, ele precisa sobreviver a essa jornada. Enquanto o Chung é arrastado pela embarcação por esse mar carmesim, gélido e tortuoso, ele escuta lamentos das almas dos condenados que estão presos também junto a ele e essa embarcação. Como eu havia dito, o Chung será o protagonista. Nós teremos a Rosa dos Ventos. Eu não sei se eu vou usar a Rosa dos Ventos não, mas ela tá aí, caso seja necessário usar. E como eu disse, né, vamos usar o deck do alto mar. E vamos ver então qual será a primeira carta. A carta no qual a gente irá iniciar nossa jornada. Só antes de eu puxar a carta, deixa eu falar uma coisa. Em algumas cartas existe esse ícone. Esse ícone representa um ponto de interesse. Então nós precisamos resolver com sucesso 3 pontos de interesse. Nós vamos navegar pelo Mar de Sangue em busca de 5 pontos de interesse. Se nós resolvermos 3 com sucesso, nós vencemos o desafio, sendo que 4 vão ser pontos de interesse normais, digamos assim, e o 5º vai ser o último ponto de interesse, que é o chefão final. Vou puxar aqui 5 cartas que é para compor o cenário inicial. A primeira carta, perfeito, já temos um ponto de interesse aqui na primeira carta. Vejamos que nós temos 5 espaços, mais 5 espaços. Como eu falei, ó, a carta ela tem o ícone do ponto de interesse. Ela tem cada quadrado desse aqui, ó, é um tipo de cenário de acordo com isso aqui, ó. Tá vendo? De acordo com isso aqui, o terreno, que vai demandar um tipo de energia do qual a gente vai gastar. Deixe-me ver aqui o que mais. Qual mais a outra informação importante aqui? Bom, se tem um negócio interessante aqui, é que se você tiver o deck e não tiver dados em mãos, você tem isso aqui, ó. Você tem isso que você pode simular dados utilizando apenas a carta. Temos a numeração da carta. Nossa, hoje tá fazendo vento aqui, viu? Hoje tá fazendo muito vento. Bom, vamos dar continuidade. Eu já saquei a primeira carta.
Agora eu vou sacar mais 4 cartas. Então vai ser aqui, ó, a carta número 2 e a carta número 3. Essa é a carta número 2. E essa é a carta número 3. Agora a carta número 4 e a carta número 5. Então é isso, pessoal. Nós temos o mapa. Nós vamos iniciar nessa carta. Onde foi que o Chung acabou caindo nesse mapa? Então o primeiro dado, deixa eu colocar um D6, né? Melhor. Então o primeiro dado vai representar a linha. Vamos ver. 6, eu vou escolher a linha, né? Porque só tem 5 ali. O 6 eu escolho a linha que eu quiser. Então agora a coluna, vamos ver, a mesma coisa. Se cair o 6, eu escolho a coluna que eu quiser. 6, linha e coluna que eu quiser. Para ser justo, eu diria que a gente começaria aqui, ó. É perto do ponto de interesse, mas é no meio do mapa. E tem um deck, tem um token aqui que eu já deixei preparado. Nós vamos iniciar aqui. O que ocorre? Nesse caso, o Chung ele cai em uma floresta completamente corrompida, árvores distorcidas, folhas secas, material orgânico em decomposição espalhado pelo chão. Parece um cenário de pesadelo. O Chung está justamente nessa situação. E agora, senhoras e senhores, eu tenho uma grande novidade. É novidade para quem não está lá no servidor, né? Para quem não sabe, existe o servidor Um Dado Mais 10. Ele não estava aberto ao público porque eu estava jogando em outro servidor. Porém, esse outro servidor a gente não poderia jogar outros sistemas. E como havia interesse do povo testar outros sistemas também, para não violar a regra desse grupo que a gente estava, desse servidor do Discord onde a gente estava, eu abri o servidor Um Dado Mais 10 com os amigos de mesa recorrente, né? E a gente desenvolvia jogos, jogava aí outras mesas em outros sistemas. E nesse período foi que surgiu o sistema que eu estou desenvolvendo, que se chama o Octa System. O Octa System, ele tem como dado principal o D8. E a partir desse vídeo eu vou fazer playtest. O sistema está quase pronto. O material ainda não está disponível devido ao playtest. Eu vou fazer esse playtest aqui agora solo. Em breve eu espero poder marcar aí um playtest para eu narrar alguma aventura para a galera. E na ficha do Chung ficou da seguinte forma: o Octa System ele tem apenas três atributos, que é vigor, lógica e ímpeto. O ímpeto, logo na primeira versão do Octa System, estava como fé, mas eu achei meio estranho por causa de algumas coisas que estava ligado a esse atributo, e eu mudei para ímpeto. Vamos ver se vai dar certo com isso, né?
convertendo aqui para o Octa System a ficha do Chung, ele ficou com o Vigor 1, Lógica 1, Ímpeto 2. Ele tem 12 pontos de vida, ele tem 9 de defesa e ele tem 4 pontos de fé. Esse ponto de fé antes estava como ponto de fadiga, eu mudei para pontos de fé. Então, o ponto de vida a gente calcula vigor vezes 2 mais 10. Então ele tem vigor 1 vezes 2 dá 2, mais 10, 12. Então ele tem 12 PV, 12 pontos de vida. Defesa é lógica mais 9. Então ele tem defesa 10. Pontos de fé ele tem 4, porque é o ímpeto vezes 2. Então ele tem ímpeto 2, 2 vezes 2, 4. E tentáculos divino, que é uma pontuação especial capaz de modificar jogadas, gerar um dano máximo ou salvar vocês de uma enrascada. É como se fosse um exemplo no Dungeons & Dragons, é como se fosse a inspiração. As habilidades do Chung. Habilidades, elas são ligadas ao vigor, à lógica e ao ímpeto. Então cada um desses atributos possui 3 tabelas de habilidades. Uma social, uma de combate e uma de ofício. Então o Chung ele tem aqui ligado ao ímpeto, ele tem escudo de energia, que permite que ele crie um escudo que absorve 1d4 pontos de dano. E curandeiro experiente, que ele, ao tratar ferimento, ele cura 2 pontos de vida extra. Ligado à lógica, ele tem inventor, que permite ele criar dispositivos simples, que facilita em ações específicas. Relacionado ao vigor, ele tem retaliação selvagem, que permite ele dar um contragolpe quando ele for golpeado por um inimigo. E existe também algumas tabelas extras. Isso está explicado no manual base. Quando tiver disponível, vocês vão ver como é a questão das habilidades. Na habilidade extra, ele tem um ataque veloz, que permite que ele faça um ataque extra caso esteja utilizando uma arma leve. E com isso vamos para a arma, né? A questão da arma no Octa System, ela é modular. Então você não vai ter uma arma pronta, você vai escolher de acordo com alguns atributos e características para você, digamos assim, montar a sua arma inicial. Como eu estou adaptando a ficha do Chung, que é um personagem que já existia, ele utilizava um punhal. Então eu coloquei aqui o punhal, que é o primeiro atributo, a primeira característica seria uma arma de corpo a corpo. Ela é uma arma pequena. A arma pequena causa 1 ponto de dano. Ela tem o dano, a gente não rola o dado de dano, então ela tem estacado ali que ela causa 1 ponto de dano. E ela causa dano por corte. Então com isso ficou o punhal, é uma arma de corpo a corpo pequena de corte. Essas informações elas são importantes, pois vai permitir ter acesso a determinado tipo de habilidade. Então, uma arma de corte ela tem algumas habilidades, uma arma de perfuração ela tem outras habilidades. Essas habilidades elas podem ser ativadas conseguindo uma rolagem crítica. Magia, o Chung ele é usuário de magia, né? Então eu botei aqui no Octa System, o personagem tem uma quantidade de magias limitadas inicialmente. E o Chung ele tem 4 magias. Por quê? Porque o personagem ele
o personagem que escolhe a ocupação de mago, de usuário de magia, ele começa com lógica mais 3 magias iniciais. Então, como ele tem lógica 1, ele tem 4 magias iniciais. O Octa System, como eu falei, ele utiliza o D8, por isso que o nome é Octa System. É uma rolagem com 2 D8 para você superar um valor determinado. Então, o valor do desafio, ele depende muito da dificuldade. Fácil é 8, 10 para um desafio médio, 12 para difícil e 15 para épico. Porém, vale ressaltar que a narrativa, a interpretação, entre outras coisas, pode influenciar muito. E não vale a pena você fazer um jogador rolar um dado para testar se ele vai conseguir fazer algo que é simples. Por exemplo, o personagem fala que vai respirar fundo. Você não precisa pedir um dado, uma rolagem de dado para ele respirar fundo, para ver se ele vai conseguir respirar fundo, porque é uma tarefa simples. Você não vai pedir para um personagem andar em um lugar para ele fazer um teste, para ele andar em determinado lugar, se for um local que não apresenta riscos. Lógico, se for uma superfície escorregadia ou em uma superfície muito estreita, do qual corre o risco, uma ameaça dele cair em um precipício ou algo do tipo, que ele precisa se equilibrar, faz sentido você pedir uma rolagem de dado, um teste. Mas caso não seja esse o cenário, não faça os personagens fazer rolagem de dados desnecessárias para não acabar atrasando a aventura ou cortando a empolgação da galera ali de ver aquela cena sendo resolvida ou não, né? Ou uma complicação ser gerada. Enfim, é só uma dica, é só meu modo de pensar. Não leve muito engessado aqui o que eu estou dizendo. É o jeito que funciona pra mim, talvez não funcione pra você. E tudo bem, cada um tem um jeito de jogar. Mas é o que eu acho, então vamos lá. Eu já apresentei aqui mais ou menos como é a ficha do Chung. Então vamos dar início aqui à primeira rolagem de dado, que é a rolagem do oráculo. O Chung caiu nessa floresta retorcida e existe algo ali nesse local? Não, no caso eu fiz uma pergunta errada, né? Perguntei se existe algo, mas lógico que existe algo ali. O algo que eu perguntei é se existe algo ali que chamaria a atenção do Chung, uma ameaça ou não, que é o que a gente pergunta sempre no oráculo. E não existia risco ali no momento. Nesse caso, como a gente gastaria 2 pontos de energia, o Chung ele anda sentido norte. Algo estava chamando ele. Então, como ele caiu nessa floresta, eu vou interpretar que o Chung encontra a embarcação. Ele caminha, mas na verdade ele não estava caminhando espontaneamente, ele estava sendo puxado. Ele estava andando instintivamente, tentando encontrar algo que eu estava chamando, e é justamente a grande embarcação ligada à sua alma. Ele encontra ali aquela embarcação e o que o Chung vê para a tabela de pontos de interesse, eu acabei não configurando essa tabela para 2D8, ela já estava configurada para 2D6. Então eu vou continuar rolando aqui com 2D6 para ganhar tempo. Qual é Vamos ver o que ocorre ao Chung se deparar ali com a sua embarcação, o seu cárcere.
seu cárcere espectral. Deu o número 5. Vamos ver o que seria o número 5. No momento que o Chung encontra ali a sua embarcação, ele sobe e começa a navegar. A embarcação se move sozinha em direção ao alto mar. Ela começa a navegar naquele mar. Ela começa a navegar naquele mar carmesim e levando o Chung para um destino incerto. Porém, um grande tufão, um tufão vivo, vermelho. Esse tufão parece ter consciência e ele tenta tragar ali o barco, a embarcação com o Chung para o fundo desse mar vermelho. Pô, nesse caso não temos o que fazer, né? Esse tufão ele já veio com a intenção de afundar a embarcação. Vamos ver quem vai ganhar aqui a iniciativa. O vermelho vai representar o tufão e o azul vai representar o Chung. Quem tirar o dado maior vence aí na iniciativa. Deu empate, vamos desempatar. O Chung vence, então o Chung ele tem a iniciativa. Qual o nível de desafio desse tufão? Dois. Então seria um desafio fácil, né? Que até 8 seria o valor de desafio fácil. Eu vou dizer então que é um desafio fácil. Então vamos ver quantos pontos de vida esse tufão vai ter ali. Vai ser um dado só. 5. A defesa dele seria 8, não é? Ele teria mais algum bônus de lógica ali para aumentar sua defesa? Oráculo do sim ou não. Então 1, 2 e 3, de 1 a 4 é sim e de 5 a 8 é não. Sim, então ele tem mais. Vamos lá, se cair de 1 a 4 é mais 1, de 5 a 8 é mais 2. Ele tem mais 1, então a defesa dele também é 9, igual a minha. Certo, o Chung, lembrando que o Chung ele tá aí de forma incorpórea. Então todos os itens dele também ficam de forma incorpórea. Ele tem ali um punhal espectral. Então isso ele permite que a gente consiga causar dano nesse tufão. E logo nessa primeira cena, o tufão ele vem investindo em direção à embarcação e ao Chung. O Chung ele pega seu punhal espectral. Instintivamente ele tenta golpear ali o tufão. Ele precisa tirar 8 ou mais para acertar. No caso do combate é inevitável, né? A gente precisa rolar os dados para ver se vai acertar o inimigo ou não. Então ele precisa tirar 8 ou mais. Então o que é que ocorre? O azul seria o dado Então, no Octasystem, a mecânica de teste, ele tem a nomenclatura de o dado positivo e o dado negativo.
Nesse caso aqui, o azul seria o positivo, o vermelho o negativo. O resultado que eu teria que conseguir era o 8. Eu consegui tirar um 11. Isso me garante um sucesso. Mas, na mecânica do Octasystem, como o dado negativo foi o de maior resultado, isso significa o quê? Que eu tive sucesso, mas um evento negativo pode acontecer. Então isso vai determinar. Se fosse o inverso, eu teria conseguido. Isso daqui é mais ou menos como aquela mecânica do sim e não e, sim mais, não mais. Então aqui seria o equivalente a, se eu acertei o golpe, sim, mas algo vai acontecer. Então nesse caso eu acerto. O tufão ele possuía 5 pontos de vida. O dano da minha arma é 1. Eu somo vigor nesse dano. Então eu causo 2 pontos de dano. O tufão ele fica com 3 pontos de vida. Eu tenho 4 pontos de fé. Eu tenho uma habilidade que é o ataque veloz, que me permite fazer um ataque extra. Então eu não vou gastar recurso agora. Essa criatura é fraca. Eu acredito que eu vá conseguir derrotá-la tranquilamente. Mas lembrando aqui, amigos, que o resultado foi que teria um evento negativo. Vamos puxar uma carta aqui do Mythic para ver. Então na primeira carta caiu aqui anormal, descrição anormal e aventureiramente. Na segunda carta saiu tranquilizador e parcialmente. Vamos ver na terceira carta. Peculiar e ofensivamente. Eu vou ficar com essa aqui, ó, parcialmente. Então no caso eu não consigo causar os 2 pontos de dano que eu havia esperado. Eu causo um dano parcial. Nesse caso aí a criatura ela permanece com 4 pontos de vida, pois como o efeito negativo foi parcialmente, vamos interpretar que o dano que eu causei foi um dano parcial, metade do dano. E agora é a vez da criatura. O Chung ele tem defesa 10. Vamos ver. A criatura ela erra. A criatura mergulha no mar. Ela faz uma manobra ao redor da embarcação e tenta sair pelo outro lado, tentando atacar o Chung. Porém o Chung consegue se esquivar. Mais uma vez o Chung tenta atacá-lo. Foi 4. O dado positivo foi o dado maior. Então seria mais um efeito positivo ali. Qual seria o efeito positivo? Vamos pedir ajuda aqui ao Mythic.
Certo, ele percebe ali que a criatura está assustada. Ele errou, não tem muito o que fazer, né? É a vez da criatura. E a criatura dessa vez ela acertou. O tufão ele vem mais uma vez tentando golpear ali o Chung. E ele consegue disparar uma rajada ali, uma rajada cortante, devido à pressão ali devido à pressão desse disparo, ele consegue ferir o Chung. E ainda tem um efeito positivo. Vamos ver qual seria esse efeito positivo. Um efeito positivo seria o que? O Chung ele se sente pesado. O Chung ele começa a se sentir pesado depois de receber esse golpe. Então o golpe que o Chung recebe, como a criatura é uma criatura de nível desafio fácil, ela também vai causar 1 de dano. O Chung, que possuía 12, ele vai para 11 PV. É a vez do Chung. O Chung erra. Como ele estava se sentindo pesado, ele tirou um 5. Porém o resultado ali, vamos dizer que teria o redutor, ele tirou um 4. Além disso, teria um efeito negativo. Então o Chung erra. Sim, porém eu vou manter aqui o que ele está se sentindo pesado. E a criatura também está um pouco assustada. É a vez da criatura. A criatura tirou um 10, que é justamente a defesa do Chung. A criatura voa na direção do Chung. Aquele imenso tufão passa cortando ali o Chung, deixando ele com 10 pontos de vida. O Chung ele pula para o lado, ele não consegue se esquivar. No momento que ele pulou, ele se posiciona. Depois de ter sofrido esse ferimento, tenta mais uma vez golpear a criatura. E ele tem um sucesso. Ele consegue acertar. Apesar de ter tirado 11, tem um redutor que torna esse resultado um número 10. 10 é o suficiente, pois a criatura tem defesa 9. Então o Chung ele causa mais 2 pontos de dano. A criatura só tem 2 PV. A vez da criatura. Mais uma vez ela vai tentar atacar o Chung. 8 mais 1, 9. O Chung consegue se esquivar. No que o Chung esquiva, ele golpeia, tenta dar o último golpe. A criatura está coagida e assustada. 12 é o suficiente para acertar e o Chung consegue derrotar a criatura. O rugido da criatura ecoa pelo mar carmesim. As almas que estavam na embarcação
elas também começam a se lamentar e ficarem agitadas. Com isso, a energia desse tufão carmesim, ela banha ali a essência incorpórea do Chung. Isso permite que ele receba ali para o próximo combate mais 2 pontos em sua defesa. E aí vale lembrar que no próximo duelo, na próxima cena de combate, o Chung terá 12 de defesa, devido à essência do tufão que foi derrotado e acabou banhando ali o Chung. Vamos rolar aqui 2d6 para ver a situação do vento. Vinte e quatro, então entre 21 e 26 o mar ele está calmo. O Chung havia gasto 2 energias. Bom, estou fazendo besteira aqui porque não faz sentido o Chung gastar energia, já que ele é um fantasma, né? Ele não se cansa. Então nós vamos usar esse marcador aí, que após ele gastar o que seria 4 pontos de energia, vai ocorrer um evento aleatório. E assim será. Vamos lá. Ele consegue andar 2 casas, porque esse cenário aqui ele gasta, se eu não me engano, 2. É isso, ele gasta 2. Então chegando aqui é hora do evento aleatório. E caiu 6. Remoinhos famintos, vórtices do mar vivo, cada um com dentes ósseos girando como bocas vorazes. Então a gente vê essas formações aí na superfície, no mar à frente, como se fossem bocas tentando engolir a embarcação. Quantas dessas? Vamos jogar um D4. Quantas dessas criaturas existem? São 2. 2 criaturas. Então, quantos pontos de vida cada uma dessas criaturas possui? Vou jogar, vai ser um dado para cada. Uma tem 5, a outra tem 6. Essas criaturas possuem pontos de vida ou possuem algum bônus na defesa? Vai ser um dado para cada. Sim, todas as duas possuem. As criaturas possuem um bônus de mais 1, como a gente havia determinado. De 1 a 4 seria mais 1, de 5 a 6 seria mais 2. Então, uma criatura tem 6 pontos de vida e a outra tem 7 pontos de vida. A defesa das 2 criaturas é de 10. Que como ela possui 1 ponto de vida ou 1 ponto de bônus, a defesa vai para 10.